E é muito importante a gente reforçar, a gente tem falado isso nos vídeos, né? O papel que a gente entende que o vascaíno tem nessa formação do planejamento estratégico. A gente traz o vascaíno para o centro. O vascaíno é a razão do Vasco existir, apesar desse tempo todo aí de muito ruim que a gente veio, né? E o Vasco está sempre pedindo muito ao vascaíno e dando muito pouco. Então a gente entende que precisa inverter esse viés, né? Está na hora do Vasco começar a dar para os vascaínos. Então a gente vai criar um clube de vantagens gigante, uma série de benefícios, não só benefícios vinculados a ingressos que já existem hoje ou experiências em São Januário, porque isso só atinge o vascaíno que está no Rio de Janeiro, mas benefícios que possam ser utilizados pelos vascaínos off-Rio, do Brasil inteiro, né? Então esse é um projeto muito legal que a gente vai disponibilizar o material no site também. É isso, porque a gente precisa oferecer para o vascaíno uma vantagem de ser sócio, não apenas para frequentar São Januário, mas ele pode ter uma vantagem, por exemplo, ao ter um desconto num curso de inglês, ao ter um desconto num curso técnico ou numa faculdade, a ter desconto numa rede de lanchonete, de alimentos. Então a gente precisa expandir essa parceria e automaticamente essas empresas que forem parceiras também se aproximarem do Vasco para eventualmente expandir essas parcerias, né? Acho que um problema muito grande que o Vasco tem hoje, e aí foi tratado no marketing, né, é a questão das parcerias comerciais e de patrocínios e tal. O Vasco precisa recuperar sua credibilidade e seu valor de marca. Então, a gente estar próximo a parceiros, inicialmente por um clube de vantagens, e eles vejam de fato o valor, que tem um grupo enorme de sócios e de vascaínos querendo consumir Vasco e a sua marca ao mesmo tempo, pode eventualmente se transformar em parcerias diferentes e maiores do Vasco com essas empresas, né? E aí, a gente falando de banco digital, falando de vantagens e tal, a gente quer trazer também para o Vasco uma novidade, que não é tanta novidade assim, que são as criptomoedas, né? A gente vê que os grandes clubes europeus, praticamente todos já lançaram, o Barcelona fez uma captação bem recentemente, todos eles já têm criptomoedas para justamente investir nessa relação do sócio, do torcedor com o clube, né? Então a gente pretende utilizar isso não só para servir de uma nova ferramenta de captação e de receita para o clube, como principalmente uma nova relação entre o clube, sua torcida e seu sócio. Perfeito. Outro ponto que a gente já falou aqui hoje, mas vamos retomar, é a questão dos esportes olímpicos, né? Então a gente precisa ter projetos de captação via lei de incentivo para poder viabilizar o Vasco voltar a disputar títulos no remo, no basquete, no vôlei, no futsal, enfim. Então a gente estrutura projetos para captação via lei de incentivo, não apenas para viabilizar os esportes olímpicos, mas também para outro ponto que a gente considera muito fundamental. O Vasco, todo mundo sabe, tem a história mais bonita do futebol. E a gente entende que essa história ela precisa ser contada. E a gente pensa numa série de conteúdos para mídias digitais, enfim, sobre a história do Vasco, né? Fazer uma série documental, fazer filmes, e via lei de incentivo a gente consegue viabilizar isso tudo, consegue contar a história mais bonita do futebol nas principais plataformas de streaming, mas principalmente também tornar a Vasco TV um grande canal, né? Uma grande plataforma também. E uma coisa muito importante, né, que a gente também tem discutido, já falamos nos programas de marketing, é a questão de licenciamento de produtos, de franquias, de lojas do Vasco. Ou seja, é a gente levar para o vascaíno o que ele quiser consumir relacionado ao Vasco, né? E para isso a gente não pensa apenas em lojas físicas, que a gente também está estudando, mas principalmente o e-commerce, né? O Vasco hoje tem que estar na internet, tem que estar levando o produto, né? Levando o Vasco na casa das pessoas. Ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente tem visto que o e-commerce tem crescido muito, e aí eu acho que o Vasco precisa estar nesse mundo de forma mais consistente, né? Principalmente porque a gente tem 70% da nossa torcida fora do Rio. Então a gente precisa estar consistente, e aí a gente quer desenvolver um e-commerce robusto, onde o Vasco consiga chegar em todos os lares dos vascaínos no Brasil, e aí a gente também precisa estar em marketplaces e eventualmente o Vasco desenvolver o seu próprio marketplace em algum momento, para que a gente também dê espaço para os nossos franqueados, para as pessoas que querem vender produtos Vasco, não só o Vasco. Então a gente tem um desenho de um projeto grande para e-commerce e para marketplaces também. Isso é importante. A gente tem um desafio, né, de tornar o Vasco acessível aos vascaínos, né? A grande reclamação é essa. Os vascaínos de fora do Rio não conseguem acessar o Vasco.
O Vasco está muito distante dele, seja a compra de produto, a gente viu a demanda, né, do vascaíno, quando lançou, fez o maior lançamento de uma camisa de futebol no ano, camisa da capa. E um projeto que a gente tem também para tornar o Vasco acessível ao vascaíno, mas que também funciona como uma forma de geração de receita também e de teste de produtos licenciados, é o Vasco Box. O Vasco Box é um clube de assinatura, essa é uma experiência que eu tenho de mercado, eu sou empreendedor no mercado de clube de assinatura, é um mercado que cresce muito no mundo inteiro, super forte nos Estados Unidos, tem um grande crescimento no Brasil, e a ideia é a gente criar um clube de assinatura que o vascaíno, em qualquer lugar do Brasil, ele vai poder vir uma assinatura mensal, receber sua caixinha com produtos do Vasco, né? E como falei, isso pode ser um teste para os produtos licenciados. A gente pensa, né, licenciar um determinado produto, ele pode fazer parte da Vasco Box. É isso, e até que o vascaíno conheça esses produtos que muitas vezes ele não sabe que existem, né? Então, a Vasco Box pode ser uma forma da gente apresentar para o vascaíno itens, né, relacionados ao Vasco que ele não conhece. Às vezes ele é um chaveiro, uma coisa que ele acha legal, aí ele vai depois no e-commerce e compra de presente para o irmão, para a esposa, para o sogro, né? Então, a gente usa a curadoria que o Vasco vai fazer nessa caixa, onde nós vamos selecionar a cada mês quais são os produtos que vão na caixa, automaticamente vamos dar conhecimento para o vascaíno sobre os itens licenciados que a gente já tem disponíveis. Automaticamente, quando aquele vascaíno quiser, pô, legal, gostei desse item, quero dar de presente para alguém, eu quero comprar mais um, ele vai poder ir no e-commerce, comprar e receber. Então, tudo isso está interligado, né? E uma outra ideia que tem a ver com esse modelo de assinatura, né, é a assinatura digital. É isso, perfeito. E a assinatura digital também, de novo, né? As pessoas já estão acostumadas a ter um monte de assinatura. A gente não quer onerar o bolso de ninguém, mas de alguma forma a gente quer levar para o vascaíno conteúdo interessante para ele, que não seja apenas um jogo, né? Porque a gente quer assistir o jogo, são 2 horas a cada 3, 4 dias. Mas e o resto do tempo que a gente quer consumir Vasco, né? A gente pode consumir jogos antigos, a gente pode consumir bate-bola de ídolos, a gente pode consumir documentários ou até animações para criança. Tem uma série de conteúdos diferentes que a gente pode levar para o vascaíno através do seu celular, né? Que é fácil e todo mundo hoje consome tudo pelo celular. Então, a nossa ideia da assinatura digital é algo que não vai ter um custo muito grande, mas que, enfim, alguns conteúdos podem até ser gratuitos, entregues para o torcedor de forma gratuita, outros não, para poder viabilizar justamente a produção desse conteúdo, né? Perfeito. Isso vai estar ligado também com o Clube de Vantagem Gigante, com o programa de sócios, enfim, esses projetos, eles todos, de certa forma, eles vão se conectando, né? Falando agora especificamente dos naming rights também, né, é uma questão que a gente aborda, é um levantamento dos ativos do Vasco que são passíveis de se vender o nome, né? Pode ser nome de arena, pode ser um nome de setor, a gente pode fazer uma setorização no São Januário, no ginásio, enfim, né? A gente pode, via naming rights, tornar também os esportes olímpicos autossuficientes, uma empresa dando nome junto com o Vasco ao time de um determinado modalidade esporte, específica, né? E é importante a gente reforçar, né? Qualquer ação que a gente fizer de naming rights, é importante a gente ouvir a torcida também, né? Para que ela se sinta parte desse processo, se sinta ouvida e que ela tenha a sua vontade respeitada também. Bom, para fechar, vamos falar do Vasco Ídolos? Então, vamos lá. Esse projeto é um projeto que eu tenho um apreço especial, né? Que seria um projeto específico onde em algumas reedição, a gente poderia fazer reedição de alguns grandes jogos da história do Vasco, de alguns grandes times da história do Vasco e trazer esses jogadores, né, que marcaram a história do Vasco para jogar esses jogos especiais. E aí nesses jogos especiais a gente faria um evento, a gente poderia jogar fora do Rio de novo para estar próximo da nossa torcida off-Rio, como poderia também estar em São Januário fazendo uma grande festa e principalmente usando a Vasco TV, né? Então, de alguma forma a gente poderia estar transmitindo esses jogos para o vascaíno através da Vasco TV e obviamente a gente conta com os nossos grandes ídolos de volta ao Vasco. É um processo que tem se dado aí nos últimos anos, mas ainda muito aquém do que a gente gostaria. A gente quer os nossos ídolos frequentando o Vasco diariamente, se possível, né? E aí o Vasco Ídolos vai ser, eu acho que uma grande ferramenta para isso. Trazer de volta os nossos ídolos e, obviamente, vai trazer algum tipo de receita para o clube e a gente pensa até, eventualmente, uma parte dessas receitas serem direcionadas para os nossos projetos sociais, né? Até, enfim, para contar
com essa participação dos grandes ídolos e eles estarem ajudando, por exemplo, o Colégio Vasco da Gama, entre outros projetos sociais que a gente tem. Então, esses são alguns dos nossos projetos. Temos vários, né? A gente vai disponibilizar na internet, no nosso site, no site da Mais Vasco, o material com esses projetos mais detalhados para todo mundo conhecer. E aí eu queria falar um pouco, Chico, da nossa equipe, né? E aí você me ajuda também, que você lidera lá a equipe de marketing, que é muito dedicada e está fazendo um trabalho excelente. A gente, na equipe de geração de recursos, a gente contou com profissionais de altíssimo nível. A gente tem pessoal do mercado financeiro, tem gente de grandes empresas de varejo, de empresas de alguma forma com grande presença no meio digital também. A gente tem financistas, tem uma série, muitos profissionais do grupo de marketing ajudando a gente lá. Então, assim, a nossa equipe eu acho que é muito forte e eu queria agradecer a todos nós, né, a todos eles por esse trabalho e dizer que quanto mais time, mais Vasco e quanto mais Vasco, melhor. É isso. E falando do grupo de trabalho de marketing também, nós temos, enfim, mais de 15 pessoas trabalhando, são especialistas em digital, em relacionamento, no comercial, enfim, todos vascaínos, fanáticos, dedicando parte do seu tempo a construir esse projeto para a gente fazer o Vasco novamente gigante, vencedor. E a gente acredita que a nossa força é justamente o time. É esse time que faz a nossa diferença, esse time que vai permitir que a gente possa, tudo é certo, assumir a gestão e levar o Vasco de volta a ser um protagonista, né? A ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores. Porque, como a gente fala, né? Quanto mais time, mais Vasco, e quanto mais Vasco, melhor. Isso aí, obrigado, pessoal. Muito obrigado.